Olá, eu sou o professor Maurílio e essa é uma aula de geometria molecular. A imagem que você está vendo ilustra as 5 principais geometrias moleculares que vamos ver nessa videoaula. Os objetivos de hoje são só dois: entender como as moléculas adquirem formas geométricas e conhecer as 5 principais geometrias moleculares, sabendo como identificá-las. Vimos no estudo das ligações químicas que existem 3 tipos de ligações químicas entre os átomos: as ligações metálicas, que se dá entre os metais, as ligações iônicas, entre os metais e os ametais, e as ligações covalentes, entre os ametais. Muito bem, perceba que tanto para substâncias metálicas quanto para substâncias iônicas, não cabe o estudo da geometria molecular, por se tratar de átomos aglomerados dentro de compostos sólidos a temperatura ambiente. Já na ligação covalente, por se tratar de um compartilhamento do par de elétrons, esse compartilhamento, que se dá através de uma ligação, tem uma direção. Então, essas moléculas apresentam fórmula estrutural e, consequentemente, vão apresentar uma geometria molecular para denominar essas estruturas. Para as moléculas diatômicas, ou seja, para aquelas que apresentam dois átomos apenas, como por exemplo o gás hidrogênio, que tem fórmula molecular H2. Na fórmula eletrônica, temos um elétron de cada hidrogênio sendo compartilhado numa ligação covalente, que dá uma fórmula estrutural de um hidrogênio, um traço, um outro hidrogênio. O modelo molecular, que é uma tentativa de representar essa molécula de uma forma tridimensional, e essa geometria vai ser, portanto, linear. Perceba que toda molécula que tiver dois átomos, ou seja, todas as moléculas diatômicas, são lineares. Não tem como moléculas com dois átomos ficarem numa outra geometria que não seja linear, que não seja em linha reta. Para as moléculas triatômicas existem duas opções. A primeira que veremos como o caso do dióxido de carbono, que possui fórmula molecular CO2, é o gás carbônico. A fórmula eletrônica do gás carbônico vai ter o carbono com 4 elétrons na camada de valência, cada oxigênio com 6 elétrons, e eles vão formar então duas ligações covalentes duplas, uma de cada lado do carbono. Na fórmula estrutural teremos o oxigênio, uma dupla ligação carbono, outra dupla ligação e o oxigênio. O modelo molecular é esse representado com o carbono em marrom e o oxigênio em vermelho. E essa geometria molecular também é linear. Repare que nesse caso, para o carbono, todos os elétrons estão sendo usados nas ligações. Não existem pares de elétrons que não estão sendo utilizados. A geometria é linear. Um exemplo número 2 para moléculas triatômicas é o exemplo da água, que tem fórmula molecular H2O. Na fórmula eletrônica da água, vemos o oxigênio fazendo duas ligações covalentes, uma com cada hidrogênio, e a sobra de dois pares de elétrons no átomo central, que é o oxigênio. Esses pares de elétrons que sobram no átomo central vão impedir que os hidrogênios e o oxigênio fiquem numa linha reta, vão causar uma repulsão aos pares de elétrons da ligação. Então, teremos na fórmula estrutural da água os hidrogênios sendo posicionados em relação ao oxigênio com uma angulação, que também é observada no modelo molecular. Existe um ângulo entre as ligações do oxigênio com os hidrogênios. E geometria molecular angular. Perceba nessa imagem que os pares de elétrons não compartilhados, representados em azul, ficam um para frente e um para trás, tendo o hidrogênio como referência. O hidrogênio no mesmo plano, vamos ter os elétrons um par para frente e um par para trás, tendo então uma inclinação, um ângulo maior que 90 graus, dando mais estabilidade à molécula de água. Por isso que a geometria da água é angular e não teria como ela ser linear. Agora vamos ver as moléculas tetratômicas, moléculas que apresentam 4 átomos, como por exemplo o metanal, cuja fórmula molecular é CH2O. A fórmula eletrônica vai ter o carbono como átomo central, fazendo uma ligação dupla com o oxigênio e duas ligações simples com os hidrogênios. Na fórmula estrutural, essas ligações representadas por um traço, e na fórmula estrutural não representamos os elétrons da camada de valência. O modelo molecular também está aí, mas essa geometria tem o nome de trigonal plana. Perceba que temos um triângulo no mesmo plano e que para o carbono, que é o átomo central, não sobram pares de elétrons não compartilhados. Agora vamos ver o caso de outra molécula tetratômica, que é a amônia, o NH3. Na fórmula eletrônica,
podemos observar que depois que o nitrogênio forma as 3 ligações covalentes com os hidrogênios, ainda sobram 2 elétrons para o nitrogênio, ou seja, ele tem um par de elétrons não compartilhado. Esse par de elétrons não compartilhado provoca uma repulsão eletrônica, ele provoca uma repulsão aos elétrons da ligação, fazendo com que a amônia, o NH3, não adquira uma estrutura trigonal plana, e sim uma estrutura piramidal. Ela vai passar a ser uma pirâmide em função da repulsão dos elétrons que sobraram para o átomo central, os elétrons que sobraram para o nitrogênio. A amônia vai apresentar um formato piramidal, então a geometria molecular dela será piramidal. Agora vamos ver as moléculas pentatômicas, moléculas com 5 átomos, por exemplo, o metano, cuja fórmula molecular é CH4. A fórmula eletrônica é representada com o carbono como átomo central, fazendo 4 ligações covalentes com os hidrogênios. Na fórmula estrutural, ela não vai adquirir um formato quadrado, como a gente já viu. O quadrado só tem 90 graus entre as ligações e o tetraedro tem mais do que 90 graus. Por isso que a forma geométrica, ou seja, a geometria molecular para moléculas que apresentam 5 átomos, é tetraédrica. E essa é uma tabela que resume as geometrias estudadas nessa videoaula em função do número de átomos. Primeiro a gente viu que com 2 átomos, se sobrar ou não sobrar par de elétrons, tanto faz, 2 átomos sempre ficarão na geometria linear, como foi o caso do H2 que a gente viu. Mas se fosse o O2 com a ligação dupla ou N2 com uma ligação tripla entre os átomos, com 2 átomos somente, a geometria é linear. Com 3 átomos, vimos a possibilidade de 2 geometrias. Não sobrando par de elétrons para o átomo central, a geometria é linear, como o CO2 que a gente viu no exemplo. Para o carbono, que é o átomo central, não sobravam pares de elétrons, então esses 3 átomos ficavam em geometria linear. Com os mesmos 3 átomos, se sobrarem par de elétrons, a geometria passa a ser angular, como a gente viu no exemplo da água. Sobram pares de elétrons para o oxigênio que vão provocar repulsão dos elétrons da ligação com os hidrogênios. Com 4 átomos, se o número de átomos for 4, a gente vê que temos 2 possibilidades também aí na tabela. Não sobrando par de elétrons não compartilhados no átomo central, teremos a geometria trigonal plana, como vimos no exemplo do metanal, em que o carbono usa os 4 elétrons que possui nas ligações covalentes e não sobram pares de elétrons não compartilhados por carbono, fazendo com que a molécula adquira uma geometria trigonal plana. No entanto, se os mesmos 4 átomos tiverem no átomo central um par de elétrons não compartilhado, a geometria passa a ser piramidal, no exemplo que a gente viu da amônia, do NH3. No nitrogênio, tínhamos um par de elétrons não compartilhado que provocava a repulsão dos elétrons da ligação, fazendo com que a molécula não ficasse trigonal plana e adquirisse geometria piramidal. Com 5 átomos não vão sobrar par de elétrons não compartilhados e a geometria só pode ser tetraédrica. No modelo molecular você vê aí a exemplo do que a gente viu no metano, o CH4. Então, na videoaula de hoje, entendemos como as moléculas adquirem formas geométricas. A gente viu que é pelo modelo de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, em que elétrons não compartilhados e elétrons compartilhados procuram ficar numa distância máxima entre si. Também conhecemos as 5 principais geometrias moleculares e aprendemos como identificá-las: a geometria linear, a geometria angular, a geometria trigonal plana, a geometria piramidal e a geometria tetraédrica. Sabendo analisar a partir da fórmula eletrônica essas variáveis, conseguimos identificar qual é a geometria molecular de um determinado composto. Eu sou o professor Maurílio, espero que você também tenha gostado. Até uma próxima. Tchau!